pensando, acho que o pessoal, tem muita gente que não conhece o teste, mas quem pode aplicar o teste? Todos os profissionais que trabalham com desenvolvimento infantil. Então, ele não é exclusivo, por exemplo, da psicologia, da fonoaudiologia. Então, todos os profissionais que trabalham com desenvolvimento infantil, que têm uma formação, pode aplicar o teste. Então, nós temos... e aí a gente volta a refletir nessas questões, o porquê não temos uma vigilância do desenvolvimento. O instrumento, ele não é tão caro, ele é acessível. É o mais barato. Eu falo, pessoal, é o mais barato de instrumento que vem coisa, que vem o livrinho, é o mais barato que tem hoje. Sim, é o mais barato. Que a gente consegue utilizar esse instrumento tanto na saúde pública como na clínica particular. Então, não adianta eu ter creche também. Em creche, sem dúvida. Então, não adianta eu ter um instrumento que pode ser padrão ouro, mas que eu vou levar 2, 3 horas, 2, 3 sessões para avaliar a criança. Claro que depois a gente vai precisar de um instrumento mais detalhado, mais específico. Mas para uma primeira avaliação, para uma primeira triagem, o Denver ele é muito importante, ele é muito acessível. Então, a gente consegue fazer esse primeiro olhar do desenvolvimento total dessa criança global e aí depois encaminhar para avaliações específicas. Sim, então, isso é muito importante, porque quando a gente fala de identificação precoce, de avaliação, de direitos da criança, isso tem que ser acessível e tem que ser direito da classe A, da classe B, da classe C. Não pode ser específico para uma classe só. Então, o Denver vem muito para que a gente consiga utilizar em todos os locais. E aí, sim, a gente consegue fazer uma identificação. E aí não é só uma questão de saúde pública, porque a gente fala assim, então falta mais ações aí, mais políticas públicas. Não, também é uma questão de gestão. Porque a política tem. A política tem, né? Inclusive, no Ministério da Saúde tem a política de intervenção precoce, né? Tem um monte de coisa muito boa, muito bem escrita, mas não, a gente vê que essa questão da gestão emperra. E aí eu fico pensando, imagina se a gente tem, porque é um instrumento barato, é um instrumento que não é difícil de aplicar, né? Super simples. Você não demora também muito para aplicar. Rápido. Sim, uma sessão a gente finaliza o teste. Já elimina tudo ali. Agora, eu fico imaginando quantas crianças que não tiveram esse tipo de olhar passaram, e hoje a gente vê aí muitas questões importantes que essa criança poderia ter tido lá um sinal grande, né, um sinal de alerta, olha, está acontecendo algo no desenvolvimento, o que acontece com muitos autistas, inclusive, né, mas qualquer outra deficiência ali e tal, não foi tendo intervenção, e aí quando chega lá no ambiente escolar, quando se pega das vivências, começa a ter muito tipo de saber o que fazer, né? Começa a vivenciar coisas que para eles são diferentes, eles não vão no ritmo que as outras crianças. E aí já meio que não é que é tarde demais, mas, poxa, perdeu o grande momento da neuroplasticidade, né? Sem dúvida, isso é muito frequente a gente receber lá no serviço crianças que chegaram lá na fase de aquisição de leitura escrita, começaram, aí ficou mais evidente o atraso, e aí vem procurar. Então, vem encaminhado pela creche, né, vem encaminhado da escola, e aí quando a gente vai fazer a anamnese, a gente já identifica atrasos lá atrás, lá nos anos iniciais. Demorou um pouquinho para andar, para sustentar o pescoço, mas sustentou. Demorou para rolar, rolava em bloco, mas depois foi. Aí questão demorou social, né? Pois é, demorou né? De fazer dissociação. Depois demorou também para andar.
E aí, por aí vai. Mas foi atingindo depois os marcos, com certo atraso, só que chegou lá na fase escolar, aí Onde o bicho pega. pegou. É. Então, a gente fala, puxa vida, se essa criança tivesse passado por uma avaliação, que seja aí na puricultura, uma avaliação sistemática, principalmente em algumas idades chaves. Então, por exemplo, nós temos algumas idades, a Academia Americana de Pediatria, ela tem uma recomendação de se aplicar um teste de vigilância do desenvolvimento infantil nas idades chaves de 9, 18 e entre 24 e 30 meses, mesmo na ausência de fator de risco. Porque Olha o que ela fala, né? O que a academia fala? Que quando a gente não utiliza, a gente perde 30% de identificação. Essas crianças, 30% não vão ser identificadas antes da fase escolar. Olha que importantíssimo isso.